Hoje vamos fazer as atividades que começam na página 119 e terminam na 120. Linguagem e construção do texto, comparando as cartas. Questão 1. As comunicações escritas geralmente têm alguns dados em comum. Observe. Então, aqui na carta do Sam, nós temos algumas coisas que são comuns em outras cartas, como, por exemplo, a primeira informação que vem numa carta é o local e a data de onde essa carta foi escrita. Aqui na carta do Sam, nós temos apenas a data, é a primeira informação, tá? Depois disso, né, depois de situar, né, o local e a data, temos a saudação e o nome do destinatário, ou seja, a pessoa que vai receber a carta. Aqui o Sam colocou, cara senhora Leroy. Esse cara vem de caríssima, né? É uma forma de tratamento usada como um vocativo. Depois nós temos o corpo do texto. O que é isso, o corpo do texto? É a carta em si, né? O que ele quis escrever para ela. Por que ele escreveu essa carta para falar o quê? Né? Então, tudo que ele quer dizer para ela, ele diz aí nesse corpo do texto. Depois tem a despedida e a assinatura. A assinatura, claro, de quem escreveu. Então, vejam só, ele colocou sinceramente seu, é a despedida, e colocou o nome dele, Sam. E, por último, pode acontecer de ter um lembrete, né? Que, no caso, um pós-escrito, né? Que é um PS. Ele colocou aqui o PS para destacar o que ele queria dizer. Nem todas as cartas têm isso, né? A maioria das cartas termina na despedida e na assinatura. Mas pode ser que aconteça em outras cartas de ter essa última parte, né? Esse PS. Agora vocês vão comparar com a carta do Sr. Lobo. Aliás, a carta que foi escrita para o Sr. Lobo, que está na página 112, tá? Então lá vocês vão tentar identificar como está escrita a saudação e o destinatário. Então vejam aí o local onde fica saudação e destinatário e vejam o que está escrito lá nesse local na carta para o Sr. Lobo. E depois vão tentar identificar como foi escrita a despedida ao lobo, ou seja, aquela parte final, antes da assinatura de quem escreveu a carta. Item B. Em qual das duas cartas a saudação e o destinatário revelam mais intimidade e afetividade? Justifique. Bom, pessoal, fica bem claro que a carta do Sam ela é mais íntima, mais informal, né? E em muitos momentos ele expressa a afetividade, como por exemplo na despedida ele diz sinceramente seu, né? Ele está dizendo que é dela. Então aí nós temos uma carta pessoal, é uma carta íntima do Sam para a senhora Leroy. Já a primeira carta é uma carta considerada comercial, porque foi uma carta escrita pela Associação dos Advogados para a pessoa, né, que os clientes estão processando, que era o Lobo. Então é uma carta formal, com a linguagem mais difícil. Então é lógico aí que a carta mais íntima, mais afetiva é a do Sam. Questão 2. Vamos continuar comparando as duas cartas. Item A. Leia as frases e expressões abaixo. Aqui nós temos algumas expressões, né? Por exemplo, primeiro ponto, expressa um sentimento. Segundo ponto, faz uma comunicação formal. Terceiro ponto, justifica comportamento próprio. É mais pessoal. É mais comercial. Linguagem não emotiva. Linguagem emotiva, ou seja, que tem emoção. E por último, linguagem respeitosa. Agora vocês vão separar essas características, né? Esses pontos que tem aqui e esses que tem aqui. Eles são características das duas cartas, só que estão misturadas. E aí vocês vão separar a característica de acordo com a carta. Então, a primeira é a carta para o Sr. Lobo e a segunda é a carta à cara senhora Leroy, né? A carta que o Sam escreveu. E aí você vai indicar aqui as características. Por exemplo, a primeira expressa um sentimento.
A carta que foi escrita para o Senhor Lobo expressa um sentimento? Não, né, gente? Porque a carta que foi escrita para o Senhor Lobo foi escrita por uma associação de advogados que nem o conhece. Então aqui, ó, já é a primeira característica da carta para a senhora Leroy. Por último, faz uma comunicação formal, aquela mais com linguagens mais sérias, né? Aquela sem muita intimidade. Então, qual é a carta que faz a comunicação formal? Foi a carta escrita para o senhor Lobo. Então, vocês vão colocar aqui a primeira característica. E assim vocês vão separando as características de acordo com a carta. Item B. Qual é a característica comum às duas cartas? Então, o que é que elas têm em comum? Porque, sim, tem alguma característica aqui que vocês vão ter que escrever nos dois espaços, né? Nas duas cartas. Terminamos aqui a atividade de português. Até a próxima!